Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, uma iniciativa da JKBS juntamente com a Sustain, que tem por objetivo trazer para vocês temas emergentes e debater aquilo que vem cada vez mais tendo importância e relevância no mundo corporativo moderno e do século XXI. Nessa primeira edição, nós vamos tratar do mercado de carbono e governança corporativa. Para isso, nós recebemos Gustavo Gallach, sócio da plataforma Sustain, que vai trazer um pouco da dinâmica desse mercado que vem cada vez mais crescendo, quais são os atores e quais são os desafios que não somente as grandes empresas, mas também as pequenas vão precisar enfrentar para que essas empresas consigam colaborar com um futuro mais sustentável. Gustavo, muito bem-vindo à nossa primeira edição desse podcast. Um tema bastante comentado, bastante debatido, mas parece que ainda longe de uma efetividade, né? Então eu queria começar esse bloco com o tema Desmistificando o mercado de carbono, né? Na tua visão, como é que a gente pode explicar de uma maneira muito simples o que é o crédito de carbono, como ele é gerado, né? E principalmente algumas especificidades desse mercado aí, que ainda, né, para algumas pessoas é muito distante da realidade. Sim, perfeito, Jorge. Então agradeço aí o convite para essa iniciativa nova. Nossa parceria entre Sustain e JKBS, acho que é uma iniciativa muito interessante. Então, fazendo uma breve introdução sobre o mercado de carbono, né? Então o que é a ideia e o conceito do mercado, né? Na verdade, a ideia é de trazer uma solução mercadológica, ou seja, uma solução de mercado, de economia, para um problema que é um desafio global, né, e ambiental, que são as mudanças climáticas, né? Então, as mudanças climáticas, infelizmente, a gente está vendo cada vez mais eventos climáticos extremos, né? Então, a tragédia no Rio Grande do Sul, algum tempo atrás, queimadas na Califórnia cada vez mais constantes. Então, a gente vê tudo isso somado à observação, né, do aumento da temperatura global ao longo do tempo, principalmente, né, do período pós-revolução industrial, né, que começou a ter o consumo de combustível fóssil. Então, como diante desse desafio, né, que é global, né, nós estamos todos sobre a mesma atmosfera, né, então não adianta fazer uma solução local, a mesma emissão que acontece aqui, eu queimando gasolina aqui em Curitiba, Paraná, ou, enfim, sei lá, na Austrália, vai ser contribuir para o mesmo para essas mudanças climáticas, né? Então como que eu consigo de maneira global resolver esse problema, né? Então o mercado de carbono ele vem como essa solução, trazendo, na verdade a ideia é você ter financiamento para projetos que reduzem ou removem esses gases de efeito estufa, né? Que são os gases que contribuem para essas mudanças climáticas, né? Que ela intensifica o efeito estufa, que é um efeito natural. Então esses gases eles contribuem para esse aumento da temperatura, e a ideia então é você trazer um incentivo financeiro para projetos, iniciativas, né, empresas que têm uma eficiência maior nessa emissão de carbono, né? Então, a ideia geral do mercado é essa, né? E pensando, né, na parte do crédito de carbono, né? Então, o que é o crédito de carbono, né? Uma vez que a gente tem um projeto que a gente consegue identificar que, de fato, ele tem essa redução ou remoção, né? Ele passa por um processo de certificação extremamente criterioso, né? Tem uma série de análises que tem que ser feitas, comprovações científicas, é algo que é bem rigoroso e demora um certo tempo para você conseguir ter esse crédito de carbono. Mas a ideia é justamente essa. Uma vez que você passa por todo esse processo de acreditação, certificação, verificação, você consegue, então, emitir esses créditos de carbono no mercado, né? E quem que compra, né? São as empresas que elas contabilizam suas emissões, ou seja, elas veem quanto elas têm de impacto climático, e aí elas conseguem comprar esses créditos, né, para compensar suas emissões, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, é impossível a gente chegar a zero emissões, né? Existem várias pesquisas e iniciativas para a gente reduzir ao máximo, mas sempre vai ter o que a gente chama de emissão residual, que é aquilo que a gente conseguiu diminuir, mas ainda vai sobrar um pouquinho, a gente vai precisar desses incentivos, desses projetos que contribuem então, para o combate a essas mudanças climáticas. Perfeito. E como é que você diferencia o chamado mercado voluntário e o mercado regulado? Isso é muito importante porque tem muitas empresas que já estão num modo, né, compulsório, né? Então elas não é facultativo essas empresas, né, aderir, e como existe um mercado voluntário que pode também se beneficiar aí de todas essas vantagens, né? Sim,
Então, no final de 2024 foi aprovado o marco legal, né, que regulamenta, que na verdade que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que, em outras palavras é o mercado de carbono regulado aqui no Brasil. Esse projeto foi aprovado e ele tem 5 fases ali que a gente está previsto, né, na lei para implementação de fato, para a gente começar a ter essa operacionalização no dia a dia das empresas. Hoje a gente está na fase inicial ainda, que é a definição de todo o framework, basicamente as regras do jogo, né? Então quais são as agências reguladoras. Recentemente foi também anunciado ali que a criação de uma secretaria específica para esse assunto, que hoje vai ficar temporariamente abaixo do Ministério da Fazenda, enquanto não é criada uma agência específica para isso, né? Mas basicamente o mercado regulado é algo que a empresa não tem opção de estar pertencente ou estar cumprindo as regras do jogo ou não. Perfeito. Basicamente a empresa ela chega a um determinado nível de emissões, que a lei prevê acima de 10 mil toneladas de emissões, você começa então a fazer parte desse mercado regulado. E aí isso já começa a ter uma série de obrigações que você precisa primeiro reportar suas emissões, depois se você passa desse nível você vai precisar começar a compensar essas emissões ou ficar abaixo. Então o mercado regulado é basicamente no que as empresas elas não têm a possibilidade ou não de atuar, né? Perfeito. E o mercado voluntário, o próprio nome já diz, né? Então é um mercado onde as empresas de maneira voluntária entendem que esse é um tema importante a ser tratado, que elas também têm um impacto, né, sobre esse tema das mudanças climáticas, e elas querem entender como que elas conseguem resolver esse problema. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, o mercado voluntário ele tem justamente essa ideia de as empresas de livre espontânea vontade vão fazer o cálculo de suas emissões, qual que é a sua pegada de carbono, e aí pode comprar crédito de carbono, fazer programas internos para tentar reduzir essas emissões, e, enfim, tentar uma estratégia para a gente chegar no net zero, né, ou um carbono neutro ali que tanto tem se falado ultimamente, né? Então essa é a ideia. Perfeito. E como o Brasil, Gustavo, está se posicionando no contexto global? Ele está atrasado? Geralmente não se encontra aí nas primeiras posições, mas nesse contexto, né, do crédito de carbono, como o Brasil está posicionado? Então, o Brasil, há muito tempo se falava, né, sobre essa criação do mercado de carbono aqui no Brasil, né, no ambiente regulado, ou seja, por força legal, né, da lei. Mas demorou um tempo para sair do papel, né? E hoje já tem essa lei aprovada, mas a gente entende ali, o entendimento de mercado, uma expectativa de mais ou menos uns 5 anos para isso começar de fato a estar fazendo parte do dia a dia das empresas, estar extremamente full operacional. Quando a gente olha outras iniciativas do mercado ao longo do mundo, a gente vê ali que, principalmente na Europa, né, esse assunto já é algo muito mais maduro, bem mais avançado aqui. Tem outras iniciativas aqui na América Latina que também já tem alguma experiência, né, nesse mercado. O Brasil hoje está tentando recuperar o tempo perdido, né? Hoje nós temos um potencial muito grande, né, apesar de a gente ter vários problemas na parte de emissões, né, quando a gente fala também na parte de projetos passíveis, né, de geração de crédito de carbono, a gente tem um potencial muito grande a ser explorado. Então hoje a gente está meio que tentando correr atrás do tempo que foi perdido, né? Mas o primeiro passo foi dado, foi a criação do mercado, e agora os próximos passos, né, acompanhar essa evolução da implementação desse mercado. E você tem alguns casos práticos, exemplos, enfim, de aplicação, que realmente a gente pode visualizar isso? Sim. Hoje o sistema que o Brasil optou, né, é o que a gente chama de cap and trade. O que é, basicamente, né? Você tem um teto, se você ficar abaixo desse teto, você pode vender vamos dizer, as emissões que você tinha direito, né? Então essa é a ideia. E se você fica acima desse teto, você tem que comprar de alguém que ficou abaixo, né? Ou você pode eventualmente também comprar com crédito de carbono, segundo a lei que está aqui, né? Então hoje isso é um sistema que na Europa já funciona, né? Já existem mecanismos de mercado já mais validado. O Brasil também teria uma outra possibilidade, que seria a criação de um imposto sobre o carbono, ou seja, você tem um certo limite, né? A partir desse limite, se você ficar abaixo, se ficar acima desse limite, você vai ter que cobrar impostos sobre um imposto do carbono embutido ali no seu serviço, nas suas tarefas, no seu produto. O Brasil escolheu o mecanismo de cap and trade, que é algo que eu entendo que também é um mecanismo assim, interessante, porque você beneficia economicamente empresas que são mais eficientes nessa questão. Mais comprometidas, né? Isso, mais comprometidas, e até mesmo tem uma tecnologia, você incentiva a inovação, o recurso financeiro está para o lado da inovação em processos de baixo carbono, né? Então, Perfeito. acho que é um processo
interessante, né? E tem tudo para mudar bastante as coisas aqui e começar também a mudar um pouco a cabeça, né, das empresas quando olha para esse assunto, né? Não só olhar como um risco, né, mas também começar a olhar as oportunidades desse mercado. Perfeito. E, Gustavo, eu tenho uma dúvida, sempre tive, né, em relação o que é, né, o inventário de gases do efeito estufa, né? E qual a importância desse inventário para o contexto aí todo envolvendo o crédito de carbono? Sim. O inventário, ele é o primeiro passo que a empresa tem que dar quando ela começa a falar de mudanças climáticas, né? Porque não adianta a gente falar Fase assim... 1. Fase 1 você já está entendendo a importância do tema, já estudou um pouquinho de como é que funciona, pelo menos a ideia básica do mercado de carbono. O primeiro passo que você tem que dar é a elaboração. Basicamente é você mapear dentro da sua estrutura, dentro dos seus limites operacionais, dos seus limites organizacionais da empresa, entender quais são as fontes de emissão, começar a pensar quais são os dados que eu preciso controlar para chegar no volume de emissões que eu estou tendo dentro da minha empresa. E a partir daí você começa então a jornada de descarbonização, né? Então o primeiro passo dessa jornada de descarbonização começa com o inventário de emissões, que é basicamente você fazer o cálculo das suas emissões da empresa. Então, ou seja, qual que é o meu impacto climático dentro da minha empresa? Poxa, eu queimo muito combustível fóssil, né? Então você provavelmente vai ter que pensar numa estrutura ali para mudar isso, pensar melhorias de eficiência de processo, novos combustíveis estão chegando, às vezes mesmo a troca por etanol já é algo que pode reduzir bastante as suas emissões antropogênicas que a gente fala, né? E tudo esse inventário, né, ele faz o que a gente é muito importante porque a gente vai mapear as fontes de emissão, mas também classificar elas em escopo 1, escopo 2 e escopo 3, né? O que o pessoal muito fala sobre isso, né? Escopo 1 são as emissões diretas da empresa, ou seja, tudo que eu tenho posse ou controle daquelas fontes de emissão, eu classifico como escopo 1. Escopo 2 basicamente é consumo de energia e o escopo 3 é toda a sua cadeia de valor. Então quando a gente começa a olhar, às vezes você fala, mas a minha empresa não é intensiva nas emissões de carbono. Beleza, até pode ser, quando a gente olha no escopo 1, mas a sua cadeia produtiva, às vezes seus fornecedores, às vezes a utilização desse produto ou desse serviço vai gerar uma emissão muito grande. Geralmente a maioria dos casos é esse, o escopo 3 das empresas é o escopo mais desafiador. E aí que a gente começa então a entender que as empresas também precisam fazer um trabalho de engajamento, não só dentro da empresa, entre multissetorial, mas também com seus fornecedores, com seus clientes estratégicos, parceiros estratégicos, porque às vezes grande parte das suas emissões está na cadeia de valor, né? Então, onde eu começo a reduzir minhas emissões, onde eu começo a fazer projetos para ter melhor eficiência, né? Tudo isso é parte do ponto zero da gente fazer o inventário de emissões. Perfeito. E você falou da regulamentação, enfim, né? Isso traz um pouco de diretrizes, enfim, sinaliza um futuro, mas ao mesmo tempo a gente vive algumas incertezas e você já mencionou, né? A questão aí de riscos versus oportunidades, né? Uhum. A questão da incerteza jurídica, Gustavo, né? Isso tem algum impacto? Você vê isso como um entrave? Eu acho que a gente, com a regulamentação da lei, a gente começa a ter uma maior segurança jurídica, né? Então, até como eu trato esse ativo ambiental, né? Se eu posso, qual que é o imposto que ele vou pagar, então você começa a ter as regras do jogo começam a ficar mais claras. Então isso é melhor, isso da indústria. Então as empresas têm maior segurança porque já existe uma regulamentação específica falando sobre esse tema. Então elas também vão saber como tratar essa compra dentro da sua contabilidade, elas vão ter um amparo jurídico de qual que é a definição de um crédito de carbono perante a lei. Então, todo esse processo eu acho que traz mais luz, né? E quanto mais informação e segurança para esse mercado, que depende muito da transparência e da confiança, né? Porque é algo que às vezes é muito intangível, né? O que é uma tonelada de CO2? Eu enxergo, né, isso, né? É um monte de gás, então às vezes fica um pouco intangível da gente trazer esse assunto para as empresas, e a partir do momento que a gente começa a ter um amparo legal maior, a gente tem um maior respaldo, né? E consequentemente consegue desenvolver melhor esse mercado, né? E cumprir essa função fim, né? Que no final é ser uma ferramenta para combater as mudanças climáticas. Perfeito. E como você enxerga as oportunidades aí que a gente mencionou para as empresas aí de pequeno e médio porte? Legal. Eu acho que quando a gente fala de regulamentação, né, de possível aumento de custos, né, as empresas começam a olhar tudo para o lado do risco. Tudo passa a ser risco, aumento de custos, como é que eu vou ser competitivo nesse mercado.
E eu acho que a abordagem tem que ser outra, né? A gente tem que começar a olhar para as oportunidades. E quando a gente fala de oportunidades, eu acho que vai desde para as grandes empresas, que têm volumes de emissões muito grandes, até pequenas e médias empresas que eventualmente vão prestar serviço para essas empresas que são muito grandes, né? Quando eu falei do inventário de emissões de escopo 1, escopo 3, a gente viu que sempre às vezes não tem uma emissão muito alta, mas a minha cadeia de valor é muito alta, Perfeito. eu indiretamente sou responsável por isso. Então, eventualmente assim, você fala assim, mas a minha empresa é pequena, esse assunto para mim não importa, não vai fazer, não faz parte do meu dia a dia. É o que mais a gente ouve, né? Exato. Olha, talvez até o momento tenha sido verdade, mas a partir de agora, com essa criação desse mercado, com as empresas tendo esse engajamento de pensar como eu posso mobilizar fornecedores, clientes, para ter uma redução das emissões como um todo, você começa a fazer parte desse jogo. E as empresas, porque aquele negócio, né, que a gente fala, o escopo 3 é o escopo 1 de alguém. Ou seja, as emissões que estão na minha cadeia de fornecedor, vai ter um emissor responsável por isso. Então, as pequenas e médias empresas, eventualmente, elas vão fazer negócio com uma dessas empresas grandes que vão estar inseridas nesse contexto de mercado de carbono e vai respingar para elas, talvez, algumas perguntinhas sobre emissões, sobre iniciativas sustentáveis, algo que já tem sido muito comum nas empresas, né? Hoje, para você fazer um processo ali de compra de algum processo, para você ter um fornecedor que é muito importante para você, já é muito grande sobre esse fornecedor, né? Então, ver se ele está com todos os impostos pagos, se ele não está descumprindo nenhuma lei, se está tudo certinho. E também está ficando a sustentabilidade dessa empresa. Se ela tem uma ação, e o mercado de carbono muito provavelmente vai trazer isso. Né? Então as empresas vão começar a olhar qual que é o seu impacto de carbono, você já chegou a fazer essa conta, sabe? Ou você tem algum relatório. Então eu acho que as empresas que começarem esse trabalho o quanto antes, né? Porque até agora ainda é voluntário, por mais que a lei já tenha sido aprovada, ele não está operacional o mercado de carbono. Daqui 2, 3 anos, provavelmente vai estar mais avançado. Daqui 5 anos vai estar totalmente implementado. Então, 5 anos? 5 anos. Então, quem começar esse trabalho antes vai beber água fresca, né? Então, vai com diferenciação competitiva nesse mercado e já começar a olhar em processos, eficiências, começar a inovar nesse processo. Perfeito. Eu acho que tem um grande passo de sair na frente, né? E já utilizar isso como a seu favor, né? Então, já colocar no seu marketing, na sua comunicação, quando você vai mandar a proposta, falar, poxa, aqui a gente tem essa preocupação, a gente já faz o inventário, a gente já compensa as nossas emissões. Então, acho que isso agrega valor à marca, né, das empresas, né? É algo que vai ser cada vez mais comum, eu acho. Perfeito. E Gustavo, você falou na questão de marketing, né? Então é muito comum aí, né? Infelizmente uma técnica aí que foi batizada de greenwashing, né? Que é as empresas tentando mostrar para o seu público, enfim, algumas iniciativas, mas que no fundo essas iniciativas não têm um nível de efetividade aí razoável ou esperado. Você acha que o greenwashing ele de certa forma aí, ele é negativo, enfim, mas por que as empresas de certa forma têm essa vontade de divulgar, mas ao mesmo tempo, né, existe ainda um abismo que separa, né, o que se espera, o esperado, do que realmente as empresas estão praticando efetivamente? Sim, eu acho que a questão do greenwashing ela é complicada porque quando a gente começa até mesmo a falar às vezes do mercado de carbono, começa a falar de metas. Então, redução, quero ser net zero até 2050, até 2030. E muitas vezes se faz a meta muito mais na empolgação do que de fato você entender o quanto isso vai custar. Porque tem um custo, eu vou precisar de um consultor para me auxiliar, eu vou precisar investir em pesquisa, eu vou precisar investir às vezes em inovação para mudar as coisas e conseguir cumprir essas metas, né? E aí quando você às vezes vai fazer, então, beleza, eu defini onde eu quero chegar, mas às vezes essa meta vai ficar muito longe da realidade, né? Então, como é que uma empresa vai conseguir descarbonizar todo o seu processo, às vezes, em 5 anos? É muito difícil. Então, eu acho que existe até, às vezes, um pouco de... Claro, às vezes tem casos em que é meio mau caratismo, assim, das pessoas, né, envolvidas, que elas sabem que não estão fazendo o que estão divulgando, mas eu também acho que existe um processo ali de falta de conhecimento. Às vezes as pessoas... os gestores, os diretores acabam achando que é mais fácil do que realmente é. Não que seja difícil, mas não é tão simples. Subestimando. Acabam subestimando o assunto, os desafios desse assunto, porque dependendo do setor, é um setor que é altamente intensivo em emissões, quando a gente fala de emissões aqui especificamente, né?
como é que eu faço para mudar essa cadeia inteira, né? Então, por exemplo, sei lá, às vezes uma empresa que trabalha com obras. Uma coisa é a gente trabalhar com obras em Curitiba, em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, onde você vai ter uma rede de fornecedores que vão conseguir atender esses pré-requisitos que você quer, em termos, às vezes, ter um cimento com menor pegada de carbono, um fornecedor que tem uma preocupação ambiental. Mapear tudo isso. Mapear isso. Mas agora como é que eu faço isso se eu tenho uma obra interior, longe de tudo, que o acesso é difícil, a logística é complicada, então talvez isso vai aumentar meus custos. E aí, como é que eu vou apresentar esse resultado de um projeto que às vezes não ficou dentro daquilo que a gente esperava? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado, né? Então, quando a gente fala em inventário de emissões, acho que em sustentabilidade de maneira geral, ela é uma área muito multidisciplinar. Não adianta só apenas a área de meio ambiente puxar esse assunto, a diretoria que é responsável por ESG puxar esse assunto, porque vai precisar passar pelo pessoal de engenharia, de processos, o pessoal de suprimentos, para conseguir fazer esse mapeamento e todo mundo contribuir e mapear, né, esses potenciais. Às vezes, um produto que eu quero substituir aqui na minha linha de produção, ele não vai entender as especificações técnicas que a engenharia precisa. Às vezes, o pessoal de suprimentos vai conseguir ter dificuldade em achar um fornecedor que atenda esses pré-requisitos. Então, é um trabalho assim, que realmente envolve toda a empresa, né? E quando não envolve, às vezes é muito top-down, né? É um trabalho assim que realmente envolve toda a empresa, né? E quando não envolve, às vezes é muito top-down, né? Às vezes vem sem ter uma decisão assim que vem da alta direção, sem ter esse mapeamento com todas as partes produtivas da empresa. Eu acredito que dificulta um pouco esse cenário e às vezes acaba resultando em greenwashing, né? Porque realmente às vezes a empresa realmente não conseguiu cumprir aquilo que estava prometendo, né? Outros casos, né, realmente parte também de uma má fé das empresas, pessoas envolvidas ali não sabem que não estão contribuindo da maneira que foi prometida, nem mesmo assim querem ter um discurso bonito, porque sabem que engaja, que é valorizado, né? Mas também no final acaba sendo um tiro no pé. Um tiro no pé, porque você acaba mais manchando a sua imagem do que... Era melhor não falar nada, né? Do que você prometer e entregar. Exatamente. E Gustavo, como é que você define o termo, assim, de uma maneira muito prática, né? Então, o termo sustentabilidade, né? O ESG, Sustainability, como traduzir isso para uma linguagem acessível, para uma linguagem inclusiva, né? Então, na minha visão, né? Sustentabilidade para mim representa longo prazo. Perfeito. Né? Mas muitas vezes não está somente ligada a questões de ordem ambiental. Como é que você poderia traduzir assim numa linguagem, enfim, numa aplicação prática esse termo que é tão importante, tão falado e que vai ser aí, como você falou, nos próximos 5 anos aí vai estar cada vez mais fazendo parte do nosso cotidiano? Sim. De fato, acho que é um desafio, né? O mercado, acho que de sustentabilidade, ESG, ele é composto por muitas siglas, né? Então, a gente fala de GE, que são gases de efeito de emissão, a gente fala de GHG Protocol, CDP, GRI, WRI, enfim, é uma sopinha de letras e, de fato, quando a gente vai conversar com pessoas que não são da área, mas que estão começando a querer implementar isso, é algo que é muito difícil de trabalhar e, às vezes, quebrar essa primeira barreira, né? Então, acho que o termo que você falou de ser ações a longo prazo, eu acho que basicamente define sustentabilidade. Porque não adianta a gente olhar apenas por uma questão ambiental, uma questão social, apenas de governança, para questão econômica. Na verdade, a gente precisa olhar para todos esses setores, né, e entender como que eu faço um negócio de fato sustentável, no sentido de se sustentar ao longo do tempo. Né? Não é, não vai apenas numa questão tão rasa assim, de plantar árvore ou, enfim, fazer ações pontuais. Reduzir o copinho plástico do café. Exato, não é necessariamente só isso, né? Claro, essas ações são importantes, mas não é o que vai resolver as coisas. A gente sabe muito bem que vem uma questão assim, até de cultura dentro das empresas, né? De como que a gente começa a olhar, a trazer acho que um olhar mais estratégico para essas empresas. Acho que poderia resumir basicamente em longo prazo e estratégia. Acho que Perfeito. Eu resumiria basicamente nisso, porque é como que eu enxergo que os meus impactos, tudo aquilo que eu faço vai conseguir, com as mudanças econômicas, com mudanças
climáticas que, enfim, já está enfrentando essas consequências, né? Como é que eu mapeio esses riscos, trago dentro da minha estratégia. Então, eu acho que esse seria uma definição assim, mais global assim, sobre esse assunto, que às vezes é tão difícil de tratar, né? E com muita especificidade dentro da área. Então, Jorge, agora eu quero passar a bola um pouco para você. Falei bastante aqui. Opa! E eu acho que a primeira parte do nosso bate-papo, a gente focou bastante na parte mais do E, quando a gente fala de ESG, né, do environment, mercado de carbono, né, tudo isso, mas eu acho que isso é uma pequena parte, né, quando a gente fala de ESG, compliance, riscos e oportunidades, o carbono ele entra, é um dos vários pontinhos que compõem esse processo, né, então acho que queria a sua experiência, né, como que a gente enxerga o ESG, a questão de governança, principalmente olhando para riscos, né, acho que a gente falou bastante sobre mudança de regulamentação, como a empresa se prepara, né? Tudo isso acho que tem uma questão da cultura, né, dentro das empresas. Então, como que você enxerga essa questão do ESG, governança, mapeamento de riscos, né? Como que a empresa consegue implementar, né, e ter ser de fato algo estratégico, né, que a gente estava falando, né, que não pode ser só um papel, um discurso bonito, mas ser algo que faz parte do dia a dia da empresa. Perfeito, Gustavo. Primeiramente, né, a gente tem que lembrar, né, tudo já vem aí de um certo tempo sendo debatido. A gente vê aí os efeitos desse descaso, né, de todos os protagonistas aí quando a gente fala de planeta Terra, né, por exemplo, né, uma cultura, você falou, a gente não joga o lixo fora, né, a nossa casa é a Terra, então por mais que você não esteja enxergando aquele lixo, se você não faz uma separação ali do orgânico, do seco, isso vai ter consequências. Então chegou o momento, né, inclusive passou do tempo dos protagonistas, então estou falando aqui das empresas, né, realmente assumirem um papel aí de protagonismo, né, e primeiramente o Fórum Econômico Mundial no início do ano, né, trouxe um relatório aí de riscos e trouxe o risco climático como um dos principais riscos, né, do mundo corporativo, considerando aí os próximos 5 anos. Então, primeiramente, né, quando a gente fala de governança, né, quem é que está lá no topo da pirâmide, quem é que toma decisões, quem é que define as estratégias das empresas, a gente chama de alta gestão, alta direção, né? As principais partes interessadas aí vão precisar assumir esse protagonismo. De que forma? Primeiramente, fazendo um trabalho que a gente vem desempenhando bastante aí, revendo, trazendo à tona a importância do famoso planejamento estratégico. É o documento que rege a estratégia de qualquer empresa. E o que a gente percebe? Uma vontade, uma iniciativa de alguns segmentos em trazer o contexto da sua estratégia focado num comprometimento maior em relação ao risco climático. Então, portanto, o primeiro exercício que a gente vem, não na velocidade esperada, né, mas algumas iniciativas que nós não víamos, por exemplo, há 5 anos atrás, nós vemos hoje alguns clientes, algumas empresas olhando para o risco climático e reconhecendo, né, de que maneira ela pode ser um protagonista no sentido de mitigar, né, o verbo que a gente fala bastante quando a gente fala de gerenciamento de risco, né, num primeiro momento, aliás, nós precisamos reconhecer, então, a alta gestão, né, os atores responsáveis aí pelo futuro das empresas, né, precisam reconhecer que esse risco existe, né? Sim. E vou dar um exemplo prático disso, né? O Banco Central, aí, um órgão regulador das dados, né, já existem estimativas reconhecendo o impacto do risco climático na carteira de crédito das instituições financeiras no Brasil até 2030. Então, portanto, isso já é uma realidade que já está sendo tratado, já está sendo reconhecido. E nós precisamos de protagonistas, ou seja, nós todos, sejamos pessoas físicas ou jurídicas, somos protagonistas para que essas mitigações, para que, né, no futuro, né, para que a gente consiga de maneira sustentável promover a longevidade das empresas. A gente fala de continuidade. Então, você citou a questão da tragédia no Rio Grande do Sul, né? A gente percebe um colapso, né, imediato das pessoas jurídicas, né, e um colapso das pessoas físicas que são consumidores diretos das pessoas jurídicas. Então a gente vê que ambos
são severamente prejudicados, né? Sua capacidade econômica, financeira, enfim, vários impactos aí que até hoje, né, depois passado todo esse tempo da tragédia, a gente percebe ainda uma dificuldade, né, de retomada da economia, enfim. Chegou o momento das empresas realmente olharem para o seu modelo de negócio, agora a gente olha para um contexto mais interno, né? É um exercício de entender dentro da cadeia de valor, né, que você citou também, quais são os principais riscos, né, de acordo com cada segmento, de acordo com cada tipo de negócio, e identificar, primeiramente, ter essa vontade, ter essa disposição para identificar esses riscos. Mas aí vem um outro desafio, Gustavo, que é a questão da metodologia. Então a gente fala do risco, né? Enfim, é muito interessante porque tudo roda, tudo gira em torno do risco. Mas como as empresas, né, após considerar o risco na sua estratégia, como ela vai criar um mecanismo de identificação, análise, avaliação e tratamento desses riscos. Então isso vai exigir metodologia. Então a gente percebe que muitas estruturas organizacionais ainda não contemplam uma área de gerenciamento de riscos, né? Ainda o modelo de gestão, né? A gente comenta muito, né? Ainda está no modo reativo. E quando a gente fala de gerenciamento de riscos, a gente está falando no modelo preditivo. Então isso é o alhos e o bugalhos, como a gente fala, é muito diferente porque a gente vê aqui um contraste, né, um dilema entre modelos de gestão, ou seja, por mais que nós já estamos no século XXI, né, ainda nós somos regidos por modelos de gestão do século XX, onde reagir é numa estratégia. Então, qual é o primeiro movimento, qual a primeira sugestão que a gente traz para as empresas? É realmente trazer o contexto do risco climático para a sua estratégia de negócios. Segundo, implementar uma metodologia que vai ser muito particular de cada empresa e de cada segmento. Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito. O modelo que serve para a empresa X vai ser diferente para a empresa Y, considerando as suas particularidades de governança, o seu DNA e a sua cultura corporativa. Então, portanto, sair da cultura reativa para preventiva é um dos maiores desafios que nós estamos encontrando e que nós vamos nos encontrar, porque uma empresa, um CNPJ é composta por vários CPFs, sim. Então a cultura do CPF precisa mudar, né? Então alguns clientes nos demandam, né, como é que a gente começa isso? Pessoal, é uma cultura de inovação. Inovação de quê, Jorge? Do modelo de negócio. O modelo de negócio já está, de certa forma, sendo inovado, né? Sim. A questão da tecnologia, quando a gente fala em inovação, estou me referindo aí a todas essas mudanças, todas essas evoluções tecnológicas. Se tratam de inovação. Mas a gente não pode esquecer, Gustavo, que inovação também é questão de cultura. É mudança de pequenos hábitos, né? A questão que eu falei, né, do lixo seletivo. Isso são pequenas questões que acabam se conectando com algo maior. Então, a cultura organizacional precisa urgentemente sair do zero, ou seja, nós precisamos ser mais preditivos. Para isso, nós precisamos de método, né? Então, quando a gente fala de gerenciamento de risco, nós temos dois frameworks, né? Duas bases bastante importantes para quando a empresa realmente entender que ela precisa ter um método. Eu estou falando da ISO, né? A BNT 31000, estou falando aí do COSO, ICIF. Então são vários mecanismos que a gente vem trazendo para as empresas, ajudando as empresas a criar os seus modelos, né? Mas para isso precisa de uma governança. Agora a gente conecta de novo, uma governança consciente disso. Para isso, né? Eu acho que também é um paradigma, né? Vai necessitar investimento. Sim. Então, portanto, nós vamos precisar de profissionais especialistas em risco, né? Esses profissionais geralmente são multidisciplinares, precisam ter uma visão muito abrangente, né? Tanto do modelo de negócio da empresa quanto dos modelos de risco, né? Das metodologias que deverão ser aplicadas. Vamos precisar de tecnologia, né? Então, expertise e tecnologia, então uma solução que possibilite à empresa, né, a sua alta gestão a acompanhar, né, como é que isso tudo está sendo
praticado, se está evoluindo, se não está evoluindo, a questão da busca pela melhoria contínua. Então, pessoal, a gente não está falando que isso tudo, né, Gustavo, vai acontecer da noite para o dia. Não, você falou, né? Quem começar agora vai já estar se antecipando a não é mais uma tendência, mas uma realidade. E a gente sabe que a velocidade do tempo ela é implacável, né? Então, a gente vai piscar os olhos, a gente vai estar em 2030. Requer realmente uma visão, né? Quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de visão. Então, quando eu falei em planejamento estratégico, também é muito importante, né? Algumas mudanças dos modelos de governança também. A gente tem uma ISO de governança, onde além da missão, visão, valores, nós temos agora a figura do propósito. Então, né, a gente sai de um contexto século XX, né, que isso tudo era um pouco meio engessado, meio difícil de praticar, para um mundo que está nos exigindo mudanças, e não somente de operações, né, da parte operacional disso, mas mudanças de visão estratégica. Então, a gente precisa começar agora para que essas mudanças sejam gradativas. E quando a gente fala de mudança de cultura, eu estou falando de mudança comportamental, eu estou falando de pessoas. Então, a gente não pode jamais ignorar essa variável extremamente importante, tecnologia e inovação, mas o pilar pessoas jamais deve ser desconsiderado dessa grande equação que nós temos aqui. Então, numa forma muito resumida, Gustavo, eu vejo que a governança é o grande capitão do navio. Sim. Quem está lá é o que vai definir a direção, vai definir a velocidade, mas para isso vai ter que se livrar aí de algumas crenças limitantes. Então a gente percebe aí muito ruído, né? A gente vê aí a presença, né, do novo governo americano com algumas falas, né, com algumas retóricas bastante avessas a tudo isso que está acontecendo, mas, né, cabe a cada país. Então você mencionou muito bem, o Brasil já está bem posicionado, né, globalmente em relação ao tema, e por mais que a gente se depare aí com alguns vieses, né, algumas questões ideológicas, a questão climática é uma realidade. O risco climático deve ser considerado dentro das estratégias das empresas. Como isso acontece, Jorge? Reformulação urgente do planejamento estratégico, missão, visão, valor e propósito. Uma empresa hoje precisa trabalhar com propósito. Lucro é consequência do propósito. Como adequar isso à realidade? Cada empresa, sua governança, como eu falei, é o capitão do navio, é ela que vai definir como vai ser isso, como vai ser praticado dentro da realidade de cada empresa. E o processo, Gustavo, como eu costumo falar, ele parte de um amadurecimento, mas as empresas precisam sair da estaca zero. O zero hoje é o maior risco estratégico que uma empresa pode estar exposta. Ou seja, qual é o risco estratégico, Jorge? É de não estar fazendo nada, ou estar esperando que tudo isso que a gente está comentando aqui, debatendo aqui, não vingue, né? E isso é o maior risco, de novo, pessoal, repito e reafirmo, é o maior risco estratégico que uma empresa pode ter hoje, é ficar na estaca zero, ou seja, não acreditar que tudo isso possa se tornar realidade. Perfeito, Jorge. Eu acho que, de fato, a gente tem vários desafios, né? Essa questão, as pessoas são parte importante, é o pilar, né? Porque todo mundo, as empresas são sem aderência, são feitas de pessoas, né? Então, desde a alta direção até a parte mais de execução, né, desses processos. Mas você comentou também, né, que a gente precisa, para mudança e implementação de tudo isso, a gente precisa de, então, metodologia, processos. Acho que o primeiro passo é reconhecer, né, como você bem comentou. Então, dentro desse cenário, a gente, então, sabe, né, que não é um processo tão simples, né, não dá para chegar e mudar, implementar tudo do zero, construir tudo em alguns meses, né, leva tempo. E dentro desse contexto, esse investimento, na verdade, esse valor que vai ser alocado, ele passa a ser um custo ou um investimento, então? Então, a gente tem trazido um pouco o contexto do ROI, né, o retorno sobre o investimento. Então, se você, vamos lá, começar a levantar dados e informações, então é uma coisa muito importante a questão aí da importância dos dados, né? Então, a gente que é da área, enfim, a gente que é profissional, a gente consegue mensurar, consegue, né, visualizar isso numa forma mais prática através de indicadores.
Então, o que a gente recomenda? O ROI é uma forma muito interessante de trazer isso para o contexto quantitativo, né? Quanto, né, a emissão, quanto eu reduzo de emissão de CO2, que tipo de incentivo, né? Você falou na questão reputacional. Então, são algumas questões, né? A gente vive o dilema do século XX versus século XXI no momento que a gente vive, vamos lá, como a gente tangibiliza, né? Mas a gente depende de algo, né, para tangibilizar, eu quero dizer, a gente depende de algo intangível. Sim. Né? Então, no momento que a gente elabora um ROI, a gente parte de alguns contextos intangíveis. Por exemplo, a quantidade de processos, vamos lá, que uma empresa, vamos lá, tem um departamento jurídico gigante, né, um volume de processos contra essa empresa, né? A gente vai analisar a causa raiz desses processos. A gente percebe aí uma dificuldade dessa empresa em trabalhar com a conformidade de algumas leis, né? Então você falou da questão regulatória, então isso está chegando, né, aos pouquinhos, isso vai ser obrigatório. Então como essa empresa pode, né, sair de um contexto reativo, né, onde ela está tendo, né, os seus custos já estão carregados, né, por conta de uma falta de habilidade de gerenciamento de riscos. Então a gente fala do aspecto ambiental, mas tem outros aspectos, né? Sim. Quando a gente fala do S, do social, a gente está falando de pessoas, né? Quando a gente fala de processos, a gente está falando de processos trabalhistas, né? Onde algumas empresas ainda têm uma dificuldade aí de seguir um pouco aí as diretrizes daí, estou falando de requisitos principais da CLT. Então, a gente vê ainda as empresas sofrendo bastante com custos altos. Então, no momento que a gente coloca o contexto do ESG, falando especificamente da questão do S, a questão das leis trabalhistas, né? Até que ponto ser reativo é bom para as empresas? Então, no momento que a gente faz uma análise do que ela pode, vamos lá, tratando um risco, melhorando a sua habilidade de gerenciar um risco, como isso pode se tornar uma oportunidade no sentido econômico-financeiro, redução de custos e também melhora do seu ativo, né, intangível, considerando, pessoal, que o maior ativo de uma empresa no século XXI é a sua marca e reputação. Então tem uma questão aí muito bacana que a gente pode calcular, estimar a redução de custos, melhoria da reputação, né? E, consequentemente, transformando riscos em oportunidades. Aí o pessoal pega muito no pé, né? Que a gente atua muito com riscos. Por mais negativo que seja, né, considerar o risco, identificar o risco, analisar um risco, a habilidade da empresa em gerenciar esses riscos traz oportunidades. Falei, que tipo de oportunidades, Jorge? Melhoria da sua situação econômica financeira através de redução de custos. Pessoal, eficiência e eficácia operacional, né? Aí a gente, né, como é que a gente traduz isso? Quanto mais eu conseguir trabalhar com contexto de processos padrão, né? Trabalhar com um modelo de gestão mais sofisticado baseado em indicadores, esses indicadores conectados com a grande meta, né, grande propósito, né, uma grande estratégia, visão de longo prazo, ela tem aí grandes chances de coletar aí grandes vantagens e benefícios. Então, reduzir custos significa, anota aí, oportunidades, mas necessita de uma visão principalmente, pessoal, de médio e longo prazo. Muitas vezes, né, como você falou, Gustavo, a ansiedade de demonstrar resultados imediatos tem exposto aí algumas empresas a questão do greenwash, a questão de uma desacreditação, de uma descrença, tem trazido as empresas aí para uma situação de descrença aí das principais partes interessadas, né? Então, tudo está conectado, pessoal. Tudo tem uma lógica. Eu acho que esse é o grande desafio de nós profissionais, debater sobre isso, trazer isso, né, para as lideranças de uma forma prática, de uma forma que realmente faça sentido para todos. Pessoal, tendências para o futuro, né? Gustavo, como você enxerga
tendências, né? Você já comentou um pouco aí da questão regulatória, enfim, isso está chegando, né? Já é uma realidade, mas tendências globais em carbono, do ESG e principalmente uma coisa que a gente vê aí, né, que é uma expectativa forte para 2026, a tecnologia através da inteligência artificial. Estou falando de blockchain, plataformas digitais, enfim. Como você vê isso? E também já, por favor, já passa um link aí em relação às expectativas para a COP30, né? A Sustain vai estar na COP30. Sim. Então, meu amigo, para a gente finalizar aí com chave de ouro, tendências, tecnologia e COP30. Fechou. Então, acho que quando a gente fala de tendências, né, a gente tem todo esse contexto que a gente já falou, abordou bastante, né, sobre que não é mais algo opcional de se fazer, né, vai ser uma tendência não só de mercado, mas também questão legal, né, as empresas vão ter que estar em conformidade. E quando a gente fala de, e também outro assunto que a gente falou bastante, né, tentando fazer com um link com tudo aquilo que a gente já falou, sobre inovação, né? A cultura de inovação. Então, eu acho que a gente tem bastante ferramentas, né? Então, claro, fazer o jabá aqui da Sustain, né? Que podem ser utilizadas nesse processo, né? Acho que quanto a gente está falando de sustentabilidade, eficiência, a ideia é fazer mais com menos. Então, e é claro, a tecnologia está aí para ser um aliado nesse processo, né? Para a gente poder reduzir custos, automatizar processos, né? Então, hoje dentro da própria Sustain, a gente já tem possibilidades de coleta de dados, porque o dado muitas vezes já está lá, né? Então, dentro da empresa, de um sistema de ERP, às vezes já tem, os dados já estão ali que a gente precisa, por exemplo, fazer o cálculo de emissões. Perfeito. E como que a gente não precisa ficar retrabalhando esses dados, né? A ideia é a gente já trabalhar com o que tem. Então, a ideia, hoje a Sustain tem uma solução que também consegue conectar com o ERP das empresas para puxar boa parte das informações que a gente precisa para fazer o cálculo das emissões. Então, eu acho que, e aqui falando de não só da Sustain, mas de outras tecnologias que existem no mercado, né? Então, eu acho que inteligência artificial para fazer análises preditivas com relação às emissões, se você está num setor ali que é mais sensível à questão climática, né? Então, quando a gente está falando da tragédia do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente pensa, às vezes, questão, óbvio, financeira, as pessoas, mas, por exemplo, questão de seguros. Como é que a seguradora prevê esse risco que, às vezes, é algo assim, muito complicado, né? Então, acho que, claro, a questão de modelação, metodologias. Então, acho que a tecnologia ela vai ser um pilar assim, fundamental na questão de inovação, assim, para a gente trabalhar nesse novo cenário, que a gente vai ter mais, de certa maneira, mais obrigações, né? Então, que a gente conseguir automatizar de processos, dar rastreabilidade, né? Quando a gente fala de blockchain, a gente fala de rastreabilidade, né? Então, como eu dou rastreabilidade para essa informação, para eu conseguir garantir que essa informação vai ser inalterada uma vez que eu fiz transparência e credibilidade. Que é, basicamente, a gente fala também de sustentabilidade, acho que outra definição a gente também de transparência. Perfeito. Né? Para a gente com a informação. Então, acho que a parte de inteligência artificial vai ajudar muito, já está auxiliando muito, né? E principalmente a questão de blockchain, dessa rastreabilidade das informações, seja de volume de emissões, seja na emissão dos créditos, né? Então, como é que eu consigo rastrear esse crédito, dizendo que uma vez que eu vendi para o Jorge, esse crédito de fato não vai ser contado duas vezes. Você não vai pegar esse crédito e vai vender para outra empresa, vai vender para outra empresa. Claro, se vocês estão fazendo trades, tudo bem, mas quem fica com, vamos dizer, a posse sobre esse atributo ambiental tem que ser uma pessoa só. Não posso pegar a mesma coisa e ficar multiplicando, né? Então, isso foi até alguns problemas que a gente teve no mercado de carbono. Então, acho que a tecnologia vem com um braço assim, direito assim, fundamental para a gente conseguir avançar, né, na velocidade que a gente precisa para cumprir as metas e tudo mais. E falando já de blockchain, da COP30, então acho que a COP30 está para acontecer, né? A Sustain estará lá para a gente falar sobre um pouquinho da empresa e sobre um projeto de crédito de carbono que a gente está envolvido, algo bem inovador. Quem sabe a gente pode fazer um outro podcast para falar justamente sobre essa iniciativa. Perfeito. Mas a COP30 acho que tiveram vários problemas em termos de logística, né? A gente ficou sabendo de alguns problemas de delegações ali, que a questão de logística está complicada, muito hotel que, enfim, o preço disparou, porque é uma cidade que, é claro, não está preparada para receber um evento desse porte, né? Quando a gente fala, sei lá, um evento desse em São Paulo, a cidade consegue comportar, porque, enfim, é uma estrutura muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que dá, de certa maneira, interessante a realização da COP ali no ambiente amazônico, né? Porque você vai estar conseguindo ter acesso, muitos falam em Amazônia, né? Mas o que é? E as pessoas vão estar lá para conseguir conhecer esse bioma aqui do Brasil. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade muito interessante. As negociações
existem expectativas, né, quando a gente fala em COP, né, que é basicamente a comunicação das partes, né? Então um evento, né, que ocorre a primeira vez que o Brasil está sediando, que tem como objetivo, né, definir as metas de redução dos países, né, de maneira geral, assim, o Acordo de Paris, né, foi um grande avanço, né, na questão das NDCs, né, então são as contribuições de cada país ali para quanto que elas vão basicamente contribuir com a redução de emissões, né, e então tem muito se falado de ser uma COP das ações, né, para a gente ter, de fato, ações práticas, né, acho que a ideia e as metas... Isso já passou... o pessoal pelo menos já tem uma discussão inicial, uma ideia inicial do que se precisa fazer, né, agora é questão de como põe isso no papel e, de fato, né, conseguir avançar em ações práticas, né, para essa redução, que a gente sabe que, infelizmente, a gente está acima das metas projetadas, né, em termos de... e aqui não é algo bom, né? Você está acima da meta, porque no sentido da meta é reduzir as emissões, sim, né? Sim. Então a gente já está acima das metas ali do que a gente tinha estabelecido para ficar no máximo o limite de 1,5 graus Celsius, né? A gente está um pouco atrás dessa meta que era manter um nível de aquecimento global ali acima de 1,5, né? Até 1,5 graus comparado à época pré-revolução industrial. Perfeito. Então, a ideia da COP é tentar achar instrumentos, né, de novo, instrumentos de mercado, incentivos financeiros, como é que a gente consegue destinar, né, e com ações práticas para que a gente possa, de fato, cumprir essas metas, né, como cada país vai cumprir essas metas, né, fala sobre fundo climático, tem várias discussões que estão acontecendo, mas acho que a grande ideia de a gente sair dessa COP, né, com um horizonte um pouco mais claro e com ações mais práticas, né, não ficar só nesse campo das ideias, a gente conseguir ter ações mais práticas para que de fato a gente consiga reduzir essas emissões, né? Acho que esse é o panorama geral, a gente ser uma COP das ações, né, não só do discurso. Gustavo, muito obrigado, foi um bate-papo assim breve, mas bastante esclarecedor e bastante prático, que é essa nossa pegada, né? Quando a gente fala aqui dessa parceria entre a JKBS e a Sustain, é unir tudo isso que a gente debateu aqui de uma maneira muito simples, pessoal. Nós precisamos de negócios com novas estratégias, precisamos de negócio com propósito, precisamos de negócios alinhados às expectativas do futuro. Para isso, nós vamos precisar de uma alta gestão, né? De uma governança corporativa moderna que consiga absorver tudo isso, né? Precisamos de uma cultura organizacional aí bastante alinhada, aí, uma cultura do século XXI de fato, né? E que as empresas consigam aí, aos poucos, né? Primeiramente, absorver conceitos. Eu acho que a gente trouxe aqui de uma maneira muito prática, né? Então a JKBS vem ajudando muitas empresas a realmente a trazer esses conceitos para a sua realidade. Tem aspectos procedimentais também, né? A gente falou de metodologias de risco, qual é a metodologia que vai se adaptar melhor à minha empresa, e também a questão aí da tecnologia através da plataforma Sustain, que é uma plataforma, como você falou aí, extremamente competente, né? Que já transforma os dados, né? Pessoal, muita coisa já está aí na empresa, tá? Então, às vezes a gente fala, pô, será que eu estou muito fora da realidade? Não. Nós precisamos apenas de pequenos ajustes, pequenas adaptações. Então, unindo aspectos conceituais, procedimentais, trazendo a tecnologia aí para dar aquele apoio, aquele suporte. E, principalmente, pessoal, pessoas, né? Mudando a mentalidade das pessoas, o mindset, aquela coisa toda que a gente comenta. Gustavo, muito obrigado aí. Eu que agradeço, Jorge, que seja o primeiro podcast de muitos, né, nessa parceria que acho que tem tudo para dar certo, né, que é a questão de unir essa experiência, né, de vivência ali dentro das empresas, de como implementar com a nossa solução tecnológica ali, que também como você falou, né, acho que a gente precisa de ter pilares, né, que são pessoas, né, e ferramentas para conseguir tirar as coisas do papel. Pilares fundamentais, pessoas, processos e tecnologia. Pessoal, assim a gente encerra esse primeiro podcast. Comentem, qualquer dúvida, vai estar os contatos aqui embaixo, né? Do Gustavo, da Sustain, Jorge Krening, que é sócio fundador da JKBS. E se quiserem, comentem, participem, tirem as suas dúvidas. E muito obrigado pela audiência e vejo vocês no próximo episódio.